Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 3 do curso Português Instrumental para Ensino Superior. E hoje nós vamos falar sobre variação linguística, um dos assuntos que eu mais gosto na língua portuguesa. E por que variação linguística entrou aqui nesse contexto, né? Embora seja algo direcionadamente da fala, né, que vai da fala para a escrita e não da escrita para a fala, ela é super importante, né, de ser reconhecida, porque nós nunca sabemos qual tipo de texto que nós vamos dispor, né? E para algumas pessoas, tudo que é escrito tem que estar escrito corretamente, tem que usar a norma culta, e na prática não funciona bem assim. Então, antes da gente começar, eu vou passar para vocês um videozinho do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo. Esse vídeo foi o vídeo de lançamento do museu, antes obviamente, 2005, quando ele foi inaugurado, né, antes da tragédia de 2015. O Museu da Língua Portuguesa, ele fica lá na Estação da Luz, e é uma referência, né, esse ano está prevista a sua reinauguração, se tudo der certo, ele foi restaurado após o incêndio, e esse ano outras milhares de pessoas vão poder novamente ter a oportunidade de conhecer. Vamos lá. A letra? Quer dizer, foi um fuzuê danado na beira do rio e o povo arretado como desandou a berrar. Ó, brother, a parada é o seguinte: tava mó solzão, animal, geral mandando maneiro, todo mundo na fissura. Tava mó Cláudio. Porque na querência, o bagual tem que ser que nem o outro. Nem que seja na peleia. Faca na bota, tio. Os manos sossegado na quebrada, aguenta as treta na moral. Morou? Eita, tem bom. O Brasil é bom demais da conta, só. Bom pra mais de metro. Brasil, um beijo pra você. Nossa língua é o que nos une. Venha conhecer o nosso idioma num espaço multimídia interativo que reúne arte, música, literatura e tudo que faz a nossa língua. Museu da Língua Portuguesa, Estação da Luz, um espaço para todas as línguas que fazem a nossa. Parceria Correios e Ministério da Cultura. Então nós temos aqui um exemplo, né, através da leitura do Hino Nacional Brasileiro, um exemplo de várias formas de se reportar a mesma coisa, né? Nós podemos ver aí diferentes falares, né? O carioca, o paulista, o mineiro, o baiano, né? Mostrando pra gente algo que é super importante, né? Que a nossa língua, ela existe obviamente, ela é unificada pela gramática, pela norma culta, porém, ela é repleta de variações, né? Então, o que seria a variação linguística, né? É um fenômeno, na verdade, não é um erro, é um fenômeno, presente em qualquer língua, responsável pelas mudanças que a língua apresenta de acordo com os elementos, como tempo, espaço, situação, meio social. Em alguns casos, o uso de variantes é opcional pelo falante, já em outros ela está relacionada diretamente à cultura e sociedade, né? Por isso que é importante a gente reconhecer esse aspecto da língua portuguesa, porque a gente não sabe de que natureza é o texto que nós vamos estudar. Então, eu preciso reconhecer quando se trata de uma variante ali apresentada. Essas variantes, elas se apresentam basicamente de 4 maneiras, né? E eu vou passar cada uma delas com exemplos aqui para que vocês entendam melhor. A primeira é a variante chamada de histórica ou diacrônica, em que diz pra gente que a língua ela se altera de época para época, construindo o que a gente chama de uma variante histórica. E eu trouxe para vocês agora o trailer do filme Desmundo, um filme de 2003, um filme brasileiro, falado em língua portuguesa, porém uma língua portuguesa do século XVII, né? Lá do começo, as primeiras pessoas vieram para cá. Então é uma língua portuguesa um pouco diferente, tanto que o filme ele tem legenda, né? Não consegue. Embora viram estas meninas e graças ao bom Deus houveram uma viagem tranquila. O avesso do mundo. Simone Spoladori, Caco Ciocla, Fora da cor! Beatriz Segal. Sacaneja rapariga, fora da cor! Uma viagem às origens do Brasil. Osmar Prado. Queres rezar? Uma jovem entre o amor e a brutalidade de seu senhor. Eu sou esposo!
Uma história de amor e liberdade. Berta Zemmel. Dei-te a noja de 2 vacas de dote. Me negas um negro. Que selvagens vai trazê-los? Aquestes são meus! E soltar o padre desta maneira. Estou pensando que é meu. A vida rude dos primeiros colonizadores. O nascimento de uma nação. Soqueiro que é meu! Terra laíce! Uma história de amor. As almas também vivem presas. Não lhes permitem sair. Te enganas querendo se safar de mim. Um filme de Alain Fresnot. Ninguém não é inocente. Muito menos tu. Breve nos cinemas. Então, como eu falei para vocês, o filme ele é de 2003, só que ele traz um português do século XVII, lá dos primeiros colonizadores. A língua mudou demais todos esses anos. A segunda é bastante conhecida por nós, é chamada de variante geográfica ou diatópica, que significa mudar a língua de lugar para lugar, né? Então, isso a gente percebe com muita facilidade, né? Quando a gente muda de estado, quando a gente visita outro lugar, é muito comum nós encontrarmos palavras que na nossa região se diz de um jeito e lá se diz de outro, né? Eu, por exemplo, sou de São Paulo e quando eu vim trabalhar aqui em Minas Gerais, eu me deparei com uma série de palavras que eu não conhecia e eu passei a incorporar no meu vocabulário justamente porque era o modo como as pessoas daqui se comunicavam, né? Então eu trouxe um exemplo também muito simples, né? 3 feirantes vendendo o mesmo produto. Um fala, olha a tangerina, o outro, olha a bergamota, o outro, olha a mexerica. Ou seja, são formas diferentes de se nomear a mesma coisa, tá? Nenhuma delas está errada, são apenas formas diferentes. Então esse respeito que a gente tem que ter com as variações, ele é muito importante, né? Respeitar a forma como o outro fala. A próxima variante, chamada de variante social ou diastrática, ela tem a ver diretamente com a classe social das pessoas, né? E isso não muita gente confunde essa variante social com a variante regional, porém é bem distinta, tá, gente? A gente percebe no modo que a pessoa está falando que falta ali um pouco de escolaridade, né? Faltou escolaridade, ou seja, a pessoa é muito simples, talvez venha de um universo onde não foi alfabetizada corretamente, então a gente percebe no modo de falar. Eu trouxe para vocês um exemplo da música Azaluzejo, de um grupo musical chamado Teatro Mágico, não sei se vocês conhecem, e a música ela relata, né, o modo de falar de uma pessoa muito querida do autor, que é o Fernando Anitelli, uma pessoa que trabalhava com ele, e eu gostaria que vocês ouvissem, porque só ler parece que fica sem sentido. Então, vou passar um trechinho da música para vocês. Eu tenho fé em Deus, né? Tudo que eu peço, Ele me ouve, né? Aí, quando eu estou com algum problema, eu digo, meu Deus, me ajuda. Eu estou com esse problema. Aí eu peço muito a Deus, aí eu fecho meus olhos, né? E Deus me ouve na hora que eu peço para Ele, né? Eu desejo ir embora um dia para Recife, não vou porque eu tenho medo de avião, de terrorista, aí eu tenho medo, né? Então tudo bem, se Deus quiser. Com vocês, a poetisa Josilene e sua história, Zaluzejo. É pigilógico, taúba, seralite, sucrítio, graxite, fridos, aluzejo. É pigilógico, taúba, seralite, sucrítio, graxite, fridos, aluzejo. Pigilógico, taúba, seralite, sucrítio, graxite, fridos, aluzejo. Pigilógico, taúba, seralite, sucrítio, graxite, fridos, aluzejo. Toma banho depois que passa a roupa mata. Olha no espelho depois que almoça e torta a boca. E o rádio diz que vai cair avião do céu. Senhora descasada namorando firme pra poder casar de mel. É bicho lógico, taúba, seralite, sucrítio, graxite, fridos, aluzejo. Bicho lógico, taúba, seralite, sucrítio, graxite, fridos, aluzejo. Quando for fazer compras no Carrefour ou movedor, a Jacto
o sucrício. Leite dilatado, leite integral. Pra chegar na biotécnica, rua de paralelepídico. Pra ligar da rodoviária, telefone celular. Ha! É biológico, taúba, ceralite, sulfite, gastrite, fridos, alusou. Pronto, deu para ouvir um pouquinho, né? A música é bastante bacana. Lá no material de vocês vão encontrar referência certinho. Quem tiver curiosidade de ouvir todo o vocabulário aí da Josilene, está disponível. Mas o que eu queria chamar a atenção nessa questão da variação social é que ela não pode jamais ser confundida, como eu falei, com regional, tá? Não é porque a pessoa vem de uma determinada região do país que ela tem que falar desse jeito. Aqui está intimamente ligado à falta de escolaridade mesmo, falta de contato com as palavras da forma correta, seja da maneira escrita, principalmente da maneira escrita, a pessoa não leu muito a ponto de ter o contato com aquela grafia e falar corretamente. Então ali, psicológico, tauba, cera líquida, sucrilho, grafite, vidro e azulejo. Olha o que virou, né? Virou melodia. Porém, a gente percebe, nós falantes mais acostumados, né, com o correto, digamos assim, com a forma coloquial correta, próxima aí já da norma culta, nós percebemos quantos erros a gente encontra aí, né? Justamente dessa falta de escolaridade, né? Então, é uma linguagem bastante própria do universo de pessoas que não tiveram escolaridade adequada. E, finalmente, a nossa última variação é a variação chamada de situação ou diafásica, né? Em que um mesmo indivíduo ele vai variar o modo de falar de acordo com aquele que está ouvindo. Então, essa é uma modulação, uma adaptação muito importante da gente fazer dependendo da situação. Tá? Então, nesse quadrinho nós temos aí um médico, ele chega para o paciente e fala: de acordo com o laudo, você está com processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí o paciente: meu Deus, doutor, e quanto tempo de vida eu tenho? E ele fala: não se preocupe, é só um furúnculo. Então ele usou um termo totalmente técnico, ele é um médico, usou o termo totalmente técnico, só que ao perceber, né, se tocar que o seu interlocutor é um paciente que provavelmente não conhece esses termos, ele traduziu, digamos assim, da maneira mais simples possível. É um furúnculo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso curso, tenham aprendido alguma coisa significativa sobre português instrumental. E foi um prazer tê-lo conosco. Até mais.